Um bilionário fingiu ser apenas mais um hóspede no próprio hotel. Ninguém fazia ideia de quem ele era. Até que ouviu a nova faxineira dizer algo ao telefone, algo que fez ele parar no meio do corredor. E a decisão que ele tomou depois disso mudou tudo naquele lugar. O carro preto parou diante da entrada principal do hotel, pouco depois das 7 da manhã. Não havia fotógrafos, nem recepção especial, nem funcionários alinhados, apenas o movimento comum de um hotel de luxo começando mais um dia. Rafael desceu do carro sem chamar atenção. Camisa simples, calça escura, sapatos discretos. Nenhum relógio caro à mostra, nenhum gesto que denunciasse poder. Para qualquer pessoa ali, ele era só mais um hóspede comum. E era exatamente isso que ele queria ser. Entrou pelo saguão, observando tudo em silêncio. O piso impecável refletia as luzes do teto. O cheiro suave de limpeza se misturava ao café recém-passado vindo do restaurante. Funcionários cruzavam o espaço com passos rápidos, cada um preso à própria função. Na recepção, a atendente levantou os olhos apenas o suficiente para cumprir o protocolo. "Bom dia." Ele respondeu com um aceno curto e apresentou o documento. Nenhum sorriso extra, nenhuma cordialidade além do básico. Enquanto esperava, reparou em algo simples, mas revelador. Um casal elegante recebeu atenção imediata, água oferecida, perguntas gentis. Ele não. Nada errado, apenas automático. Pegou o cartão do quarto e seguiu para o elevador sem pressa. Ali dentro, sozinho, respirou fundo. Aquele lugar carregava o nome da empresa que ele havia construído ao longo de décadas. Um nome respeitado, admirado, temido em alguns casos. Mas ali, naquele momento, seu nome não significava nada. E isso era libertador. No corredor do 5º andar, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de carrinhos de serviço. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Ela empurrava um carrinho de limpeza com cuidado excessivo, como se cada movimento pudesse ser observado. Uniforme simples, azul claro, limpo demais para alguém que já estivesse ali há muito tempo, cabelo preso às pressas, olhar atento ao chão, às portas, ao relógio. Nova. Era fácil perceber. Um supervisor passou por ela e falou algo rápido, em tom seco. Ela assentiu imediatamente, sem questionar, e apressou o passo. Não houve grito, não houve cena. Apenas um comando e uma obediência quase automática. Rafael observou tudo de longe, sem se aproximar. Seguiu para o quarto, deixou a mala e desceu novamente. Não tinha pressa de se acomodar. Estava ali para ver, para ouvir, para sentir o lugar como qualquer cliente sentiria. No restaurante, sentou-se em uma mesa lateral. O garçom demorou mais do que o esperado para atendê-lo. Quando chegou, parecia distraído. Atendeu rápido, sem contato visual prolongado. Mais tarde, no corredor que levava à área administrativa, ele passou novamente por ela. A faxineira agora limpava o chão perto do elevador de serviço. Um hóspede reclamava que o quarto ainda não estava pronto. O tom era impaciente. Ela tentou explicar algo, mas foi interrompida pelo supervisor, que pediu desculpas ao hóspede antes mesmo de ouvi-la. "Resolve isso logo", disse baixo, mas firme. Ela pediu desculpas, não uma vez, duas. Rafael sentiu um incômodo estranho. Não era indignação ainda. Era algo mais sutil, um desconforto que não vinha de um erro específico, mas da naturalidade com que aquilo acontecia. No meio da manhã, decidiu caminhar pelos corredores menos movimentados. Queria observar o hotel longe das áreas nobres. Foi quando ouviu uma voz baixa, vindo de um canto mais afastado. Parou sem perceber. Era ela. A faxineira estava encostada perto da janela de emergência, celular no ouvido, corpo tenso. Falava baixo, quase sussurrando como alguém que não queria ser ouvida. Eu sei que é difícil", disse ela, a voz controlada demais para quem estava tranquila. "Mas aqui não pode errar." Ele não pretendia ouvir, mas as palavras chegaram claras demais.
Ela respirou fundo antes de continuar. Se eu fizer alguma coisa errada, eles não pensam duas vezes. Aqui ninguém espera, ninguém ensina, só troca. Houve uma pausa. Do outro lado da linha, alguém falava. Ela ouvia em silêncio. Não fala isso para ninguém, completou quase em súplica. Se descobrirem, eu perco esse emprego. O homem sentiu o corpo enrijecer. Ela passou a mão pelo rosto nervosa. Eu sei que não é justo, mas é o que tem para agora. Desligou. Ficou alguns segundos parada, olhando para o nada antes de guardar o celular e voltar para o carrinho. Quando se virou, quase esbarrou nele. Desculpa, disse rapidamente, abaixando o olhar. Ele respondeu com um gesto curto sem dizer nada. Ela seguiu seu caminho, empurrando o carrinho com ainda mais cuidado. Rafael ficou parado no corredor por alguns segundos, sentindo algo difícil de nomear. Aquela conversa não era sobre erro técnico, nem sobre preguiça. Era sobre medo. Medo de errar, medo de ser substituída, medo de não valer o suficiente para uma segunda chance. Ele voltou para o quarto com passos lentos, sentou-se na cama sem ligar a televisão. Pela primeira vez, desde que chegara, não se sentia apenas um observador. Sentia-se parte do problema, porque aquele ambiente, aquela pressão silenciosa, aquela cultura de descarte, tudo aquilo existia sob o nome da empresa dele, e ele ainda não sabia o quanto isso iria custar. Mas uma coisa ficou clara naquele momento. Aquela mulher não estava tentando enganar ninguém, ela estava tentando sobreviver. E ele decidiu que precisava olhar mais de perto. O que começou como uma visita discreta acabava de se transformar em algo maior. E ninguém ali fazia ideia disso. Rafael passou o resto da manhã tentando agir como qualquer hóspede comum. Desceu para o café, respondeu e-mails rápidos, folheou um jornal que nem chegou a ler direito. A conversa que ouvira mais cedo insistia em voltar, palavra por palavra, como um ruído que não se consegue desligar. Aqui, ninguém espera, ninguém ensina, só troca. A frase não soava como reclamação, soava como constatação. No início da tarde, ele decidiu circular novamente pelos andares, não para vigiar a faxineira, pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Queria observar o funcionamento do hotel longe do lobby, onde tudo era mais ensaiado. No corredor do sexto andar, 2 funcionários conversavam baixo perto do elevador de serviço. Pararam quando perceberam a presença dele. Rafael passou por eles sem olhar, mas ouviu o suficiente para entender o tom. É nova ainda, não vai durar nada além disso. Nenhum nome, nenhuma explicação, mas o tipo de comentário que não nasce do nada. Alguns metros à frente, Daniela limpava as maçanetas das portas com movimentos rápidos e cuidadosos demais. Havia algo de tenso na forma como ela trabalhava, como se estivesse sempre correndo contra um tempo invisível. Um hóspede saiu do quarto reclamando do cheiro de produto de limpeza. Daniela tentou explicar que havia acabado de terminar o serviço, mas foi interrompida pelo mesmo supervisor da manhã. Já falei para usar menos produto, disse ele sem disfarçar a irritação. Isso aqui não é pousada barata. Daniela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Desculpa, disse apenas. Rafael sentiu o maxilar se contrair. Não era o conteúdo da bronca, era a forma, o tom, a certeza absoluta de que ela não teria espaço para se defender. Seguiu andando, mas diminuiu o passo. Não queria parecer interessado, não queria interferir ainda. Minutos depois, ouviu novamente o som baixo de uma ligação. Desta vez, Daniela estava perto da escada de incêndio, sentada no último degrau. Celular no ouvido, corpo curvado para a frente. Falava com alguém que parecia conhecer bem. A voz saiu mais baixa, mas mais carregada. Eu tô tentando, disse. De verdade. Só que aqui é diferente de tudo que eu já trabalhei. Rafael parou alguns metros antes, fingindo mexer no celular. Não, eu não posso pedir ajuda, continuou ela. Eles não gostam disso. Aqui quem pergunta demais some. Ela respirou fundo. Não é que eu não dê conta, é que eles não dão tempo.
Houve silêncio. Do outro lado da linha, alguém falava. Daniela ouvia, apertando os dedos contra o próprio joelho. Eu sei que você acha que eu devo procurar outra coisa, respondeu. Mas eu não posso agora. Não posso mesmo. A voz dela falhou por um segundo, mas ela se recompôs rápido. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que faço. Rafael sentiu um aperto no peito que não esperava. Aquilo não tinha nada a ver com números, contratos ou reputação. Era algo cru, humano, um tipo de medo que não aparece em relatórios. Não, Daniela completou quase em súplica. Não fala isso para ninguém. Se descobrirem que eu tô assim, já era. Desligou. Ficou sentada por alguns segundos, olhando para o nada, como se estivesse organizando forças antes de levantar. Quando se levantou, o fez rápido, limpando o rosto com a manga do uniforme, como quem não pode se dar ao luxo de parecer abalada. Rafael virou o rosto no instante em que ela passou, fingindo observar um quadro na parede. Daniela nem percebeu. Seguiu em direção ao carrinho de limpeza, retomando o trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele permaneceu parado ali por alguns segundos. Havia medo naquela conversa. E medo constante não nasce do nada. Ele é ensinado, alimentado, reforçado todos os dias. Rafael voltou para o quarto com passos lentos, sentou-se à mesa, abriu o notebook, mas não conseguiu se concentrar. Em vez disso, começou a listar mentalmente tudo o que tinha visto desde que chegara. Atendimento seletivo, pressa excessiva, supervisores impacientes, funcionários tensos. Nada disso aparecia nos relatórios mensais. No fim da tarde, desceu novamente ao lobby. Um grupo de hóspedes VIP acabava de chegar. Tapete estendido, gerente sorridente, cordialidade ensaiada. Rafael observou de longe. O contraste com os corredores de serviço era quase ofensivo. Enquanto isso, Daniela atravessava o saguão, empurrando o carrinho, tentando passar despercebida. Um dos gerentes a chamou pelo nome em voz alta demais. Daniela, já terminou o 6º andar? Ela parou imediatamente. Tô terminando agora, respondeu nervosa. Acelera isso, temos check-in importante chegando. Ela assentiu, apressando o passo. Rafael sentiu algo mudar dentro dele. Não era pena, era incômodo. Um incômodo que não deixava mais fingir neutralidade. Subiu para o quarto e fechou a porta atrás de si. Caminhou até a janela e ficou ali observando a cidade por alguns minutos. Pensou em quantas decisões tinha tomado ao longo da vida, acreditando que bons números significavam boas práticas. Pensou em quantas Danielas tinham passado por seus hotéis sem que ele soubesse sequer o nome. Pegou o telefone e começou a escrever uma mensagem. Parou, apagou, guardou o aparelho. Ainda não. Ele precisava entender melhor. Precisava ver até onde aquilo ia. Porque se aquela pressão fosse apenas um exagero pontual, seria uma coisa. Mas se fosse parte da cultura, o pensamento ficou incompleto. Do lado de fora, o carrinho de limpeza passou pelo corredor, fazendo um ruído baixo e constante. Daniela seguia trabalhando. E Rafael teve a certeza de que aquilo ainda não tinha chegado nem perto do limite. O que ele não sabia era que no dia seguinte, uma situação simples colocaria Daniela exatamente no centro de algo que ela mais temia. E desta vez não haveria como fingir que não estava vendo. No dia seguinte, Daniela chegou ao hotel antes do sol nascer por completo. O céu ainda estava cinza quando ela passou pela porta de funcionários, ajeitando o uniforme no corpo, como se aquilo pudesse lhe dar alguma segurança extra. Respirou fundo antes de entrar. O vestiário estava quase vazio. 2 funcionárias mais antigas conversavam em voz baixa perto dos armários. Pararam quando Daniela apareceu. Não por maldade explícita, por hábito. Em lugares assim, quem é novo sempre parece deslocado. Ela trocou de sapato rápido, prendeu melhor o cabelo e conferiu o relógio. Ainda faltavam 5 minutos para o início do turno, mas ela já estava ali. Sempre estava. No quadro de avisos, a escala do dia tinha sido alterada de novo.
3 andares diferentes, um quarto VIP incluído de última hora. Nenhuma explicação. Daniela engoliu em seco. Não reclamou. Pegou o carrinho de limpeza e seguiu pelo corredor, ainda silencioso. Enquanto caminhava, repetia mentalmente a mesma frase de todos os dias. Não erra, só não erra. O primeiro quarto estava vazio, tudo parecia em ordem, mas ela revisou cada detalhe 2 vezes. Lençóis esticados, banheiro impecável, lixeira trocada. Nada podia ficar fora do lugar. No segundo quarto, um hóspede ainda estava lá dentro. Daniela pediu licença com cuidado, voz baixa, postura retraída. O homem respondeu com impaciência, reclamando da hora, do barulho, do cheiro do produto. Ela pediu desculpas, mesmo sem saber exatamente pelo quê. Quando saiu, ouviu o comentário dele no telefone. Essas pessoas atrapalham tudo. Daniela fingiu não ouvir. Já tinha aprendido que reagir só piorava. No meio da manhã, o ritmo ficou mais pesado. Check-outs atrasados, check-ins antecipados, pedidos extras. O carrinho parecia cada vez mais pesado, mas ela não parava. Não podia parar. No corredor do quarto VIP, o supervisor apareceu de novo. Sempre ele, sempre no pior momento. Esse quarto aqui tem que estar pronto em 20 minutos, disse seco. O hóspede é importante. Daniela olhou para dentro do quarto e sentiu o estômago afundar. O lugar parecia ter passado por um furacão. Lençóis no chão, toalhas molhadas espalhadas, restos de comida. 20 minutos? Escapou antes que pudesse se conter. O supervisor a encarou. Algum problema? Ela baixou o olhar imediatamente. Não, desculpa, eu dou um jeito. Dá mesmo, ele respondeu. Porque se atrasar, a responsabilidade é sua. Virou as costas. Daniela entrou no quarto sentindo as mãos tremerem. Trabalhou rápido, mas com cuidado. O tempo corria mais rápido do que os movimentos. Quando terminou, estava suada, o coração disparado. Saiu com o carrinho e quase esbarrou em Rafael no corredor. Desculpa, disse automaticamente. Rafael a reconheceu na mesma hora. Não respondeu de imediato, apenas observou o rosto dela por 1 segundo a mais do que o normal. Havia ali algo diferente do dia anterior. Cansaço, pressão, uma urgência silenciosa. Ela seguiu sem olhar para trás. Rafael ficou parado por alguns instantes. Aquela cena simples dizia mais do que qualquer relatório de clima organizacional que ele já tinha lido. Minutos depois, o hóspede VIP chegou ao quarto, passou por Daniela no corredor sem sequer olhá-la. O supervisor, por outro lado, sorriu exageradamente. Seja bem-vindo, senhor. Rafael assistiu tudo de longe. Na hora do almoço, Daniela não desceu para o refeitório. Sentou-se num banco estreito perto da lavanderia, comendo rápido, olhando o relógio a cada mordida. Não havia descanso real, só pausa técnica. Uma colega mais velha se aproximou e falou baixo. Não se desgasta tanto assim. Daniela deu um meio sorriso. Se eu errar aqui, todo mundo vê. A mulher interrompeu. O problema é quem paga por isso. Olhou em volta antes de continuar. E quem é novo paga dobrado. Daniela assentiu em silêncio. Do outro lado do hotel, Rafael almoçava no restaurante principal. Atendimento impecável, pratos bem apresentados, garçom atento. Tudo funcionava perfeitamente ali, mas ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Daniela sentada sozinha, comendo às pressas, como se o próprio descanso fosse um risco. À tarde, a pressão aumentou. Um hóspede reclamou de um erro na troca de toalhas. O supervisor não quis saber detalhes. Chamou Daniela no corredor, na frente de outros funcionários. Quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Ela tentou explicar que a toalha tinha sido trocada, mas alguém tinha entrado no quarto depois. Não adiantou. Aqui não é lugar para desculpa, ele disse. É lugar para resultado. Daniela sentiu o rosto queimar. Não chorou, não respondeu, apenas assentiu. Rafael observava tudo do final do corredor. Cada palavra ecoava mais alto dentro dele do que deveria. Não era uma bronca isolada, era um padrão.
No fim do expediente, Daniela devolveu o carrinho com movimentos lentos. Os braços doíam, as costas também, mas o peso maior vinha de outro lugar. Antes de sair, foi chamada pelo supervisor. "Amanhã você começa mais cedo", disse ele. "Precisamos de gente comprometida." Ela abriu a boca para responder, mas apenas assentiu. "Tá bom." Saiu do hotel, quando o céu já começava a escurecer. Caminhou alguns metros antes de parar, encostou-se num muro e respirou fundo, tentando conter o choro que insistia em subir. Não chorou. Nunca chorava ali. Do alto de uma janela, Rafael observava a rua. Viu Daniela sair sozinha, passos cansados, cabeça baixa, nenhuma despedida, nenhum bom trabalho. Naquele momento algo ficou claro para ele. Aquela não era apenas a história de uma funcionária sobrecarregada. Era o retrato de uma cultura inteira que normalizava o medo. E se nada fosse feito, aquilo continuaria acontecendo com Daniela, com outros, com todos que não tinham poder suficiente para reclamar. Rafael fechou a cortina devagar. No dia seguinte, ele faria algo diferente. E Daniela, sem saber, estava prestes a ser colocada no centro de uma situação que poderia custar muito mais do que ela imaginava, mas também poderia mudar tudo. Daniela chegou ainda mais cedo no dia seguinte. O corpo doía, mas a mente estava alerta demais para permitir qualquer atraso. O aviso do supervisor ecoava desde a noite anterior. "Precisamos de gente comprometida." Ela passou o crachá antes do horário, trocou de roupa rápido e foi direto ao quadro de avisos. A escala tinha mudado de novo. 2 andares extras, um quarto especial marcado em vermelho, suíte presidencial. O estômago apertou. Não era comum faxineiras novas ficarem responsáveis por aquele quarto. Era grande, cheio de detalhes, exigia tempo. Mas ali estava o nome dela. Daniela respirou fundo. Não questionou. Pegou o carrinho e começou. Rafael observava o saguão enquanto tomava café. Reparou no entra e sai dos funcionários, no clima tenso que parecia permanente. Quando viu Daniela atravessar o lobby com o carrinho, o olhar dela estava ainda mais concentrado do que nos outros dias, como se soubesse que qualquer deslize seria fatal. Horas depois, o problema apareceu. O hóspede da suíte presidencial desceu furioso até a recepção, falando alto demais para passar despercebido. "Isso é inadmissível", disse gesticulando. "Meu quarto não estava pronto no horário combinado." O gerente apareceu rápido, com um sorriso ensaiado. "Pedimos 1000 desculpas, senhor. Vamos resolver imediatamente." Rafael acompanhava a cena de uma poltrona próxima, fingindo ler no celular. "Resolver como?" O hóspede insistiu. "Eu avisei o horário, avisei 2 vezes." O gerente chamou o supervisor com um gesto discreto. Bastou uma troca rápida de olhares para que o foco mudasse. "Quem estava responsável pela suíte?" perguntou o gerente em voz baixa, mas tensa. O supervisor respondeu sem hesitar. "A nova, a faxineira nova." Daniela foi chamada ali mesmo, no meio do saguão. Ela se aproximou com passos curtos, sentindo o coração disparar. Olhou em volta. Hóspedes observavam, funcionários fingiam não ver. "O quarto não ficou pronto no horário", disse o gerente sem rodeios. "O senhor está muito insatisfeito." Daniela abriu a boca. "Eu comecei mais cedo", tentou explicar, "mas a liberação do quarto atrasou. Só me avisaram depois." O supervisor a interrompeu. "Isso não é o que consta aqui", disse, apontando para uma prancheta. O horário estava definido. Daniela sentiu o rosto esquentar. "Eu só entrei no quarto depois das 9, insistiu, a voz tremendo. "Antes disso tinha outro hóspede lá." O gerente suspirou impaciente. "Daniela, isso não importa agora. O que importa é que houve atraso." Ela engoliu em seco. "Eu fiz o mais rápido que pude." O hóspede riu debochado. Pelo visto, não foi suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Daniela sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Não ali. Nunca ali. Rafael observava tudo com atenção absoluta.
Aquele não era um erro técnico, era uma escolha. Era mais fácil apontar para quem não tinha defesa. Isso não vai se repetir, disse o gerente olhando para o hóspede. Pode ficar tranquilo. Em seguida, virou-se para Daniela. Depois conversamos. Ela assentiu sem responder. Quando o hóspede se afastou, o supervisor se aproximou dela, a voz baixa, dura. Você me colocou numa situação ridícula. Eu segui a ordem que me deram. Daniela respondeu quase num sussurro. Aqui não funciona assim, ele retrucou. Aqui problema não se explica, se resolve. Ela sentiu algo quebrar por dentro. Não era surpresa, era cansaço. Mais tarde, no corredor de serviço, Daniela parou para respirar. O telefone vibrou. Uma mensagem simples de alguém da família. Como foi hoje? Ela demorou para responder. Digitou, apagou, guardou o celular. Rafael subiu para o quarto com a mente pesada. Abriu o notebook, mas não conseguiu trabalhar. A cena no saguão se repetia como um filme. Ele sabia com absoluta certeza que Daniela não tinha sido a responsável pelo atraso. Sabia porque tinha visto o entra e sai no corredor. Sabia porque conhecia aquele tipo de gestão. E sabia que aquilo era apenas o começo. No fim da tarde, Daniela foi chamada novamente, desta vez para uma sala pequena, sem janela. O gerente estava lá, o supervisor também. Precisamos alinhar algumas coisas, começou o gerente em tom frio. Esse tipo de situação não pode acontecer. Eu fiz o que estava ao meu alcance, Daniela respondeu, tentando manter a firmeza. O problema é exatamente esse, disse o supervisor. Você precisa aprender como as coisas funcionam aqui. E, sinceramente, completou o gerente, estamos avaliando se você se encaixa no perfil que buscamos. Daniela sentiu o chão sumir sob os pés. Eu preciso desse emprego, disse sem perceber que falava em voz alta. O gerente fechou a pasta devagar. Então precisa entender que erros têm consequência. Ela saiu da sala com o coração acelerado, a cabeça girando. Não havia grito, não havia ameaça direta, mas a mensagem era clara. Ela era substituível. Do outro lado do andar, Rafael saiu do elevador no momento em que Daniela atravessava o corredor, o rosto pálido, os olhos presos em algum ponto distante. Eles se olharam por um segundo. Nada foi dito, mas Rafael entendeu tudo. Aquele erro não tinha sido dela, mas seria ela quem pagaria o preço. E naquele instante, Rafael tomou uma decisão silenciosa. Ele ainda não revelaria quem era, ainda não interviria, mas estava na hora de testar até onde aquela cultura iria. Porque se ninguém parasse aquilo agora, Daniela seria só mais um nome apagado da escala, e ele não estava mais disposto a assistir de longe. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do despertador. Não era ansiedade, era clareza, a sensação incômoda de que se continuasse apenas observando, estaria sendo cúmplice. Vestiu-se com a mesma discrição dos dias anteriores. Desceu para o café sem pressa. Cumpriu o ritual comum de qualquer hóspede, mas por dentro já tinha tomado uma decisão. Ele iria testar o hotel. Não teste sofisticado, não algo ilegal, apenas um pedido simples, do tipo que revela tudo quando a base é frágil. Após o café, Rafael chamou um funcionário da recepção. Bom dia, disse com educação. Eu precisaria de um serviço específico no meu quarto. O atendente sorriu profissional. Claro, senhor, do que se trata? Preciso que o quarto esteja pronto em 1 hora. Vou receber uma visita inesperada. O atendente hesitou por um segundo. Senhor, normalmente esse tipo de solicitação precisa ser agendada. Rafael inclinou levemente a cabeça. Eu entendo, mas gostaria de ver se é possível. O atendente assentiu, já desconfortável. Vou verificar com a supervisão. Rafael agradeceu e se afastou, sentando-se numa poltrona próxima. Observou o atendente falar com o gerente, depois com o supervisor. Os olhares se cruzaram, o tom mudou. Minutos depois, Daniela foi chamada. Ela se aproximou com passos contidos, sentindo o estômago apertar. Desde a conversa do dia anterior, cada chamado parecia uma ameaça. Daniela,
disse o supervisor. O hóspede do 708 precisa do quarto pronto em 1 hora. Ela piscou confusa. Mas o quarto já foi limpo hoje cedo, respondeu. Precisa ser revisado. Ajustes, detalhes. Ele disse impaciente. Dá seu jeito. Daniela respirou fundo. 1 hora é pouco tempo. Eu estou com outros quartos na escala. Então se vira, cortou o supervisor. Ou você prefere que eu coloque alguém mais experiente? Ela sentiu o recado como um golpe direto. Eu faço, respondeu antes que a voz falhasse. Pegou o carrinho e seguiu para o elevador de serviço. O coração batia acelerado. 1 hora não era apenas pouco tempo, era um teste. Um teste injusto. No quarto 708, Daniela trabalhou como nunca. Conferiu tudo 2 vezes, ajustou detalhes que ninguém notaria, limpou o que já estava limpo. Cada minuto parecia mais curto que o anterior. Enquanto isso, Rafael observava o relógio no pulso. Não por ansiedade, por atenção. Ele queria ver o que aconteceria quando o sistema fosse pressionado. 40 minutos depois, o supervisor apareceu no corredor. Já acabou? Estou terminando, respondeu Daniela sem parar. O hóspede está esperando, ele disse, elevando o tom. Eu sei. O supervisor cruzou os braços, observando em silêncio. Não ajudou, não orientou, apenas pressionou. Quando o tempo terminou, Daniela saiu do quarto com o corpo exausto, mas confiante. Tinha feito tudo o que podia. O supervisor entrou. Demorou poucos segundos para sair. Faltou um detalhe no banheiro. Disse alto o suficiente para chamar a atenção. Um cabelo no ralo. Daniela sentiu o chão fugir. Eu revisei tudo, respondeu, a voz quase inaudível. Pois é, ele disse. Não revisou o suficiente. Rafael observava do final do corredor. A cena era clara demais para qualquer interpretação diferente. O hóspede não ficou satisfeito, continuou o supervisor. E isso reflete diretamente no nosso padrão. Daniela sentiu o rosto queimar. Eu fiz o meu melhor. Melhor não é suficiente aqui, ele respondeu. Especialmente para quem ainda está em período de experiência. A palavra ecoou como sentença. Rafael se levantou devagar e se aproximou. Com licença, disse em tom calmo. O problema foi um cabelo no ralo? O supervisor se virou surpreso. Senhor, estamos resolvendo internamente. Rafael manteve a postura tranquila. Eu sou o hóspede do quarto, explicou. E posso garantir que não houve problema algum. O supervisor travou por um segundo. O senhor não reclamou? Não, Rafael respondeu. Muito pelo contrário. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Daniela olhava para os dois sem entender. O quarto estava impecável. Rafael continuou. Inclusive melhor do que muitos outros que já usei aqui. O supervisor forçou um sorriso. Às vezes pequenos detalhes. Não, Rafael cortou ainda calmo. Às vezes o problema não está no serviço. Está na forma como se trata quem faz o serviço. O corredor pareceu parar. Daniela sentiu o coração disparar. Não por alívio, por medo. Qualquer coisa dita ali poderia piorar tudo para ela depois. Rafael olhou para ela por um instante breve. Obrigado pelo cuidado, disse. Pode seguir com seu trabalho. Daniela assentiu confusa e se afastou com o carrinho. O supervisor respirou fundo. Senhor, precisamos conversar. Vamos conversar, Rafael respondeu, mas não aqui. Enquanto se afastava, Rafael sabia que tinha cruzado uma linha. Não tinha revelado quem era ainda, mas tinha deixado claro o que estava vendo. E isso, em ambientes assim, é perigoso. Daniela terminou o turno com o corpo pesado e a cabeça cheia. Aquela intervenção tinha sido inesperada, gentil, mas também assustadora. Ela não sabia quem aquele hóspede realmente era. Só sabia que pela primeira vez alguém tinha dito em voz alta que ela não estava errada. Do outro lado, Rafael entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. O teste tinha sido simples e o resultado brutal. Aquele hotel não precisava de ajustes operacionais, precisava de uma mudança profunda.
e agora não havia mais como adiar. No dia seguinte, o clima no hotel estava diferente. Não havia correria maior, nem hóspedes insatisfeitos, mas existia algo no ar. Uma rigidez silenciosa, como se todos estivessem pisando em terreno instável. Daniela sentiu isso assim que entrou pelo corredor de funcionários. Os olhares demoravam um segundo a mais. As conversas paravam quando ela passava. Não por curiosidade, por cautela. Ninguém queria ser visto perto dela naquele momento. Ela entendeu rápido. A intervenção do hóspede do 708 tinha sido comentada. E em ambientes assim, quem chama a atenção vira problema. No quadro de avisos, seu nome estava circulado em caneta vermelha. Reunião 10 horas. O estômago afundou. Daniela passou a manhã trabalhando em silêncio, sentindo o peso da expectativa crescer a cada minuto. Às 10 em ponto, o supervisor apareceu no corredor e fez um gesto curto com a cabeça. Agora. A sala de reuniões ficava próxima à área administrativa. Era pequena, sem janelas, com uma mesa comprida e cadeiras duras. Quando Daniela entrou, já havia 4 pessoas sentadas. O gerente, o supervisor, uma mulher do setor de recursos humanos e mais um homem que ela não conhecia. Nenhum sorriso. Pode sentar, disse o gerente, apontando para a cadeira da ponta. Daniela obedeceu, sentindo as mãos suarem. Estamos aqui para alinhar algumas situações. Começou ele num tom frio, ensaiado. Especialmente depois do ocorrido ontem. Daniela respirou fundo. Eu segui todas as orientações, disse com cuidado. O quarto estava pronto no prazo. O supervisor inclinou-se para a frente. Não estamos discutindo prazo, disse. Estamos discutindo postura. Ela franziu a testa. Postura? Questionar ordens. Ele continuou. Criar constrangimento na frente de hóspedes. Daniela sentiu o coração acelerar. Eu não questionei ninguém, respondeu. Eu só fiz meu trabalho. O homem que ela não conhecia pigarreou. O hóspede se sentiu no direito de interferir, disse. Isso não pode acontecer. Eu não pedi isso, Daniela respondeu, sentindo a voz tremer. O gerente cruzou as mãos sobre a mesa. Independente disso, Daniela, precisamos avaliar se você está preparada para o ritmo e a cultura do hotel. A palavra cultura soou pesada. Eu estou me esforçando, ela disse, desde o primeiro dia. Esforço não é suficiente aqui, respondeu a mulher do RH pela primeira vez. Precisamos de pessoas alinhadas. Alinhadas com o quê? Daniela perguntou sem perceber que falava alto demais. O silêncio foi imediato. O supervisor sorriu de canto. Com hierarquia, disse. Com aceitar ordens sem criar situações. Daniela sentiu o rosto queimar. Aquilo não era mais sobre trabalho, era sobre submissão. Eu não criei situação nenhuma, disse firme, apesar do medo. Eu fui chamada para cumprir uma tarefa impossível. Eu cumpri. E mesmo assim, fui exposta. O gerente respirou fundo, impaciente. Daniela, vamos ser objetivos. Recebemos reclamações internas. De quem? Ela perguntou. Isso não vem ao caso. Ela entendeu. Nunca vinha. Estamos considerando encerrar seu período de experiência, continuou o gerente, de forma discreta, sem maiores problemas para ninguém. A frase bateu como um soco. Encerrar? Como? Daniela perguntou. Rescisão simples, explicou a mulher do RH. Sem justa causa. Você segue seu caminho. Daniela sentiu o chão desaparecer. Por quê? Perguntou, a voz baixa agora. O que exatamente eu fiz? O supervisor respondeu sem hesitar. Você não se encaixa. Não havia argumento, não havia defesa. Era uma sentença pronta. Daniela respirou fundo, lutando para não chorar. Eu só queria trabalhar, disse quase num sussurro. Só isso? Ninguém respondeu. Do outro lado do hotel, Rafael caminhava pelo saguão com a expressão neutra, mas algo estava errado. Ele percebia quando o sistema se movia para se proteger. Perguntou discretamente a um funcionário onde ficava a sala administrativa. Recebeu a informação com relutância. Quando se aproximou, ouviu vozes abafadas atrás da porta.
Parou, não por curiosidade, por reconhecimento. Aquele tom ele já tinha usado antes, em outras empresas, em outros contextos. O tom de quem quer resolver um problema humano rápido. A porta se abriu. Daniela saiu primeiro. O rosto pálido, os olhos baixos, o corpo tenso demais para alguém que ainda estava trabalhando. Ela deu 2 passos pelo corredor antes de parar. Respirou fundo, engoliu o choro, endireitou os ombros e seguiu. Rafael sentiu um peso no peito que não tentou disfarçar. O gerente saiu logo depois e se surpreendeu ao vê-lo ali. Senhor, houve algum problema? Rafael sustentou o olhar. Depende, respondeu. O que vocês chamam de problema? O gerente forçou um sorriso. Estamos apenas tratando de questões internas. Internas para quem? Rafael perguntou. O gerente hesitou. Para a equipe. Rafael assentiu devagar. Entendo, mas não entendia e não aceitava. Enquanto caminhava de volta para o quarto, Rafael sabia que o limite tinha sido ultrapassado. Daniela não estava sendo corrigida, estava sendo descartada. E aquilo não era um efeito colateral, era um método. Naquela noite, Daniela chegou em casa mais cedo do que o normal. Sentou-se no sofá sem acender a luz. O silêncio pesava. O telefone vibrou. Uma mensagem simples. Então, como foi a reunião? Ela demorou para responder. Digitou apenas. Depois eu te conto. Do outro lado da cidade, Rafael encarava a janela do quarto, vendo as luzes se acenderem uma a uma. Ele ainda não tinha revelado quem era, mas já não era mais um observador. No outro dia, Daniela percebeu que algo estava errado antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. O nome dela não estava mais na escala. Ela conferiu uma vez, depois outra. Passou o dedo devagar pela folha presa no quadro de avisos, como se tivesse lido errado. Mas não. Onde antes estava escrito o nome dela, agora havia um espaço vazio. Sentiu o estômago afundar. O supervisor surgiu logo atrás, como se estivesse esperando aquele momento. Não começa o turno ainda, disse seco. Deixa o carrinho aí. Daniela virou devagar. Por quê? Ele não respondeu de imediato, apenas fez um gesto curto com a cabeça, indicando o corredor administrativo. É orientação da gerência. Ela entendeu. Aquilo não era conversa, era execução. Caminhou até o vestiário com passos controlados, tentando manter o rosto neutro. Outras funcionárias observaram em silêncio. Ninguém perguntou nada. Todas sabiam o que significava. No vestiário, Daniela ficou de pé por alguns segundos, sem saber o que fazer. O uniforme parecia pesado demais no corpo. O supervisor voltou. Pode tirar o crachá, disse. É só por enquanto. Procedimento padrão. Por enquanto? Quanto tempo? Ela perguntou, a voz baixa. Até o RH formalizar, respondeu. Aguarda aqui. Ele saiu sem olhar para trás. Daniela segurou o crachá por alguns segundos antes de colocá-lo dentro do armário. As mãos tremiam. Não chorou. Ainda não. Sentou-se no banco estreito e ficou ali, olhando para o chão. Não havia grito. Não havia papel para assinar. Não havia despedida. Só o afastamento silencioso. O tipo mais cruel. No saguão, Rafael caminhava distraído, observando o movimento. Algo chamou sua atenção. O carrinho de limpeza parado perto do elevador de serviço, abandonado. Não era comum. Pouco depois, viu o supervisor atravessar o corredor com pressa. Em seguida, uma funcionária cochichando com outra. Rafael sentiu o alerta acender. Seguiu pelo corredor administrativo sem disfarçar tanto quanto antes. Parou diante da porta do vestiário ao ouvir uma voz conhecida. Daniela estava sentada sozinha. Ele entrou sem anunciar. Ela levantou o olhar de imediato, assustada. Desculpa, disse ela instintivamente levantando-se. Aqui é área restrita. Rafael fechou a porta atrás de si. O que aconteceu? Perguntou direto. Daniela hesitou. Aquela pergunta simples parecia perigosa demais. Nada, respondeu. Só procedimento. Rafael olhou ao redor. O armário aberto, o uniforme ainda nela, o crachá guardado. Nada ali era procedimento. Você foi afastada, ele disse afirmando.
Daniela engoliu em seco. Disseram que estão formalizando, respondeu. Que é melhor eu aguardar. Rafael respirou fundo. Aquilo era exatamente o que ele temia. Quem autorizou isso? Perguntou. A gerência. Ele assentiu lentamente. Não, fica aqui, disse. Não sai, não entrega nada. Ela franziu a testa. Por quê? Rafael a encarou com seriedade. Porque essa decisão não foi sua. Saiu do vestiário e seguiu direto para o corredor principal. O supervisor o viu e tentou interceptá-lo. Senhor, essa área é... Quem decidiu afastar a funcionária Daniela do turno? Rafael perguntou sem parar. O supervisor travou. É orientação interna. Rafael virou-se finalmente encarando-o. Me leva até quem deu essa orientação. O tom não era agressivo. Era firme demais para ser ignorado. Minutos depois, estavam diante da sala do gerente geral. A porta estava entreaberta. Rafael entrou sem pedir licença. O gerente levantou-se imediatamente. Senhor, houve algum problema? Rafael fechou a porta atrás de si. Houve, respondeu. Vocês afastaram uma funcionária sem comunicação formal, sem justificativa clara e sem erro comprovado. O gerente tentou manter o controle. Estamos apenas finalizando um processo que já foi conversado. Conversado? Rafael repetiu. Ameaçar alguém numa sala fechada não é conversa, é pressão. O silêncio se espalhou. Quem autorizou o afastamento imediato? Rafael perguntou novamente. Ninguém respondeu. Ele respirou fundo. Eu vou facilitar, disse. Meu nome é Rafael. O gerente empalideceu. O dono deste hotel, Rafael completou sem elevar a voz, e o responsável por cada decisão que vocês tomam aqui dentro. O impacto foi imediato. O supervisor deu um passo para trás. Eu passei os últimos dias aqui sem ser reconhecido, Rafael continuou. Justamente para ver como vocês tratam as pessoas quando acham que ninguém importante está olhando. O gerente tentou falar. Senhor Rafael, isso é um mal-entendido. Não, Rafael cortou. Isso é padrão. Silêncio. Essa funcionária foi afastada porque vocês precisavam preservar uma imagem, ele disse. Não porque ela errou. Olhou diretamente para o gerente. E eu não construí esse hotel para funcionar assim. Virou-se para o supervisor. A funcionária Daniela retorna ao turno agora, disse. Com o crachá, com a escala, sem represália. Senhor, isso precisa passar pelo RH. Não, Rafael interrompeu. Isso precisa passar pela consciência. O RH corre atrás depois. O gerente engoliu em seco. E mais uma coisa, Rafael completou. Quem decidiu afastá-la está afastado a partir de agora. O silêncio virou choque. Rafael abriu a porta. Arrumem isso. Saiu sem esperar resposta. No vestiário, Daniela ainda estava sentada quando ele voltou. Pode pegar seu crachá, disse. Você volta agora. Ela o encarou confusa. Quem é o senhor? Rafael hesitou por um segundo. Depois a gente conversa. Ela voltou ao corredor com o crachá na mão, o coração disparado. Os olhares se voltaram para ela, alguns surpresos, outros desconfortáveis. Rafael observou de longe. Não havia aplausos, não havia anúncio, mas algo tinha mudado. E todos sabiam disso. Daniela empurrou o carrinho novamente. Ainda tremia por dentro, mas agora não era medo, era impacto. E pela primeira vez, desde que chegou ali, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Rafael permaneceu parado por alguns segundos, observando. Aquilo não tinha sido um gesto bonito, tinha sido necessário. E o mais difícil ainda estava por vir. Ele sabia que revelar sua identidade daquela forma criaria ondas. E não apenas dentro daquele hotel. A notícia se espalharia. Outros funcionários de outros estabelecimentos comentariam. Haveria quem aplaudisse, haveria quem criticasse. Mas isso não importava mais. Durante anos, Rafael construiu seu império acreditando que eficiência era tudo, que números não mentem, que resultados justificam métodos. Mas ali,
Observando Daniela empurrar aquele carrinho com dignidade recuperada, ele entendia que tinha estado errado o tempo todo. Não completamente errado, mas errado no essencial. Porque uma empresa pode ter os melhores números do mercado e ainda assim estar podre por dentro. Pode ter 5 estrelas em todas as avaliações e ainda assim destruir pessoas diariamente. Pode ser admirada publicamente e ser um inferno silencioso para quem trabalha lá. E isso não era visível em planilhas. Não aparecia em relatórios trimestrais. Não era discutido em reuniões de acionistas. Era invisível para quem não queria ver. E Rafael tinha escolhido não ver por tempo demais. Quantas Danielas ele tinha perdido ao longo dos anos? Quantas pessoas talentosas, dedicadas, competentes foram descartadas porque não se encaixavam numa cultura doente? Quantos supervisores autoritários ele tinha promovido sem perceber? Quantos gerentes ele tinha elogiado por resultados obtidos através do medo? Essas perguntas doíam. Doíam porque as respostas eram óbvias. E doíam porque não havia mais como desfazer o passado. Só havia como mudar o futuro. Aquele hotel seria o primeiro, mas não seria o último. Rafael já sabia o que faria nos próximos meses. Visitaria cada unidade da rede, não como dono, mas como observador. Veria com os próprios olhos como as pessoas eram tratadas quando ninguém importante estava olhando. E onde encontrasse o medo sendo usado como ferramenta, ele desmontaria o sistema. Não importava quantos gerentes teria que afastar, quantos supervisores teria que substituir, quantas estruturas teria que reconstruir. Porque, no fim, uma empresa não é feita de paredes, móveis ou marcas. É feita de pessoas. E quando você destrói as pessoas, você destrói a empresa por dentro, mesmo que ela continue parecendo sólida por fora. Rafael voltou ao quarto pela última vez naquele hotel. Faria o check-out no dia seguinte, mas antes havia uma última coisa a fazer. Sentou-se à mesa e abriu o laptop. Começou a escrever um comunicado interno que seria enviado a todos os gerentes da rede. Não era um pedido, era uma ordem. E não deixava espaço para interpretação. A partir de hoje, nenhum funcionário será afastado sem investigação completa e documentada. Nenhuma bronca será dada publicamente. Nenhuma ameaça velada será tolerada. Quem lidera pelo medo não lidera, apenas oprime. E não há mais espaço para opressores nesta empresa. Terminou o texto, releu 3 vezes e enviou. Sabia que muitos gerentes ficariam desconfortáveis. Alguns resistiriam. Outros tentariam manter as velhas práticas escondidas. Mas agora ele estaria atento e não estaria mais sozinho. Naquela noite, antes de dormir, Rafael fez algo que não fazia há anos. Ligou para cada um dos diretores da empresa, um por um, e contou o que tinha acontecido. Não pediu opinião, não abriu para debate. Apenas informou que as coisas mudariam e que quem não estivesse disposto a mudar junto poderia procurar outro lugar. Alguns ficaram em silêncio. Outros tentaram argumentar que aquilo era radical demais, que poderia afetar a eficiência operacional, que talvez fosse melhor fazer mudanças graduais. Rafael ouviu tudo com paciência e então disse algo que encerrou todas as discussões. Vocês sabem quantas pessoas com talento nós perdemos porque permitimos que o medo fosse método? Quantas ideias nunca surgiram porque as pessoas tinham medo de falar? Quanto potencial desperdiçamos porque confundimos submissão com competência? Não vou mais aceitar isso. E se vocês não conseguem ver o problema, então vocês são parte dele. A ligação mais difícil foi com o diretor de recursos humanos. Um homem que estava na empresa há mais de 15 anos, que conhecia cada processo, cada política, cada sistema. Rafael, ele disse com cuidado, eu entendo sua preocupação, mas você está reagindo a um caso isolado. Não podemos reformular toda a estrutura por causa de uma funcionária. Rafael sentiu a raiva subir, mas controlou. Não é um caso isolado e não é sobre uma funcionária, é sobre como nós construímos uma cultura que permite que casos assim aconteçam sem que ninguém questione.
É sobre como normalizamos o abuso e chamamos isso de profissionalismo. Houve silêncio do outro lado. Amanhã, Rafael continuou, você vai montar uma força-tarefa. Pessoas de fora, consultores especializados em clima organizacional, psicólogos, especialistas em gestão humanizada. Vamos auditar todos os hotéis e vamos mudar tudo que estiver errado. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto custe. O diretor tentou argumentar sobre orçamento, sobre prazos, sobre impacto operacional. Rafael não quis ouvir. Faça acontecer, ou eu encontro alguém que faça. Desligou. Olhou pela janela. A cidade dormia lá fora, luzes piscando na escuridão. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que estava fazendo a coisa certa. Não a coisa fácil, não a coisa conveniente, mas a coisa certa. E isso, descobriu, pesava muito menos na consciência do que fingir que não via. A convocação chegou cedo e foi direta. Todos os setores deveriam comparecer ao auditório principal. Limpeza, recepção, cozinha, manutenção, administrativo, supervisão. Ninguém foi dispensado. Não havia explicação no aviso. Apenas um horário e um nome no final. Rafael. O clima no hotel mudou imediatamente. Não houve correria, não houve conversa alta. O que se espalhou foi um silêncio desconfortável, o tipo que nasce quando ninguém sabe se deve se defender ou fingir normalidade. Daniela leu o aviso 2 vezes antes de guardar o papel no bolso do uniforme. Ninguém havia falado nada com ela desde o dia anterior. Nenhuma desculpa, nenhuma orientação, apenas o retorno silencioso ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ela seguiu para o auditório, sentando-se nas últimas cadeiras, como sempre fazia em qualquer ambiente que não parecia feito para ela. O espaço estava cheio. Funcionários se acomodavam em silêncio, alguns cochichando baixo, outros olhando para o chão. Supervisores e gerentes ocupavam as primeiras fileiras com posturas rígidas demais. Nenhum deles parecia confortável. Rafael entrou sem anúncio. Não foi apresentado, não foi chamado, apenas entrou. O auditório silenciou por completo. Ele caminhou até a frente, apoiou as mãos no púlpito por um instante e observou o ambiente. Não havia pressa no gesto, não havia nervosismo, havia decisão. Eu não convoquei essa reunião para falar de metas, começou. Nem de números, nem de imagem. Alguns olhares se cruzaram. Fiquei neste hotel por dias sem ser reconhecido, continuou. Circulei por corredores, áreas de serviço, refeitórios. Fui tratado como qualquer outro hóspede comum. Fez uma pausa curta. E o que eu vi me envergonha como dono deste lugar. O impacto foi imediato. Rafael não elevou o tom, não gesticulou. A força vinha da clareza. Vi funcionários trabalhando com medo, vi gente pedindo desculpa por coisas que não fez, vi erros sendo criados para justificar punições, vi hierarquia sendo usada para calar. O auditório permanecia imóvel. Vi supervisores pressionando além do limite, vi gerentes escolhendo o silêncio quando deveriam escolher responsabilidade. Alguns rostos começaram a baixar. E vi uma funcionária ser afastada sem erro comprovado, sem respeito e sem dignidade. Completou. Daniela sentiu o coração bater mais forte, mas manteve o olhar baixo. Quero deixar algo claro, Rafael prosseguiu. Isso não é um problema isolado, isso é cultura. E cultura não se corrige com aviso, se corrige com atitude. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando um funcionário tem mais medo do chefe do que orgulho do próprio trabalho, a empresa já falhou. O silêncio se tornou pesado. Este hotel não foi construído para funcionar assim, disse, e não vai continuar funcionando assim. Rafael deu um passo para o lado, tirando o corpo da frente do púlpito. A partir de agora, toda a equipe de supervisão e gerência diretamente envolvida nesse tipo de prática está afastada de suas funções. Um murmúrio contido percorreu o auditório. Não é punição pública, esclareceu. É responsabilidade.
Alguns supervisores se mexeram nas cadeiras. Um deles tentou dizer algo, mas Rafael ergueu a mão. Essa decisão não está em debate. O murmúrio cessou. Uma nova equipe de gestão assume imediatamente. Continuou. Pessoas que entendem que liderança não se faz com medo, se faz com preparo e respeito. Rafael percorreu o auditório com o olhar. Quem trabalha aqui não é descartável. Quem erra, aprende. Quem lidera, protege o ambiente, não o próprio ego. Ele fez uma pausa mais longa. Se alguém não concorda com isso, este não é o lugar certo para estar. Ninguém respondeu. Daniela sentia o ar diferente. Não era alívio ainda. Era algo mais profundo. Como se pela primeira vez, o que sempre foi dito em silêncio estivesse sendo falado em voz alta. Rafael voltou ao centro. Esta reunião não é sobre uma pessoa, disse. É sobre todos vocês, sobre o tipo de lugar que este hotel vai ser daqui para frente. Ele assentiu uma única vez, como quem encerra algo definitivo. Podem voltar ao trabalho. Não houve aplausos, não houve reação imediata. As pessoas se levantaram devagar, ainda processando o que tinha sido dito. Alguns olhares carregavam choque, outros um alívio contido que ninguém ousava demonstrar abertamente. Daniela permaneceu sentada por alguns segundos depois que o auditório começou a esvaziar. Quando se levantou, sentia as pernas firmes, mas o peito acelerado. No corredor, o clima era outro. Não havia comemoração, mas também não havia o medo sufocante de antes. As ordens não vinham em tom seco, os passos pareciam menos apressados. Rafael ficou sozinho no auditório por alguns instantes, depois que todos saíram. Observou as cadeiras vazias, o eco do que tinha sido dito ainda pairando no ar. Aquilo não tinha sido um gesto bonito, tinha sido necessário. Do lado de fora, Daniela empurrava o carrinho pelo corredor quando percebeu algo simples, quase imperceptível, mas que a fez parar por um segundo. Um funcionário a cumprimentou. Não por obrigação, por reconhecimento. Ela respondeu com um aceno curto e seguiu. Ainda havia muito a mudar, mas algo essencial já tinha sido quebrado. O silêncio que protegia o abuso não existia mais. E isso, por si só, mudava tudo. A mudança não aconteceu de uma vez. E isso, curiosamente, foi o que mais surpreendeu Daniela. Nos primeiros dias depois da reunião, o hotel parecia suspenso no ar. Supervisores não estavam mais ali. Gerentes que antes circulavam com autoridade excessiva, agora tinham salas vazias. Ordens não vinham em tom seco. Algumas simplesmente não vinham. Havia silêncio, mas não o silêncio do medo. Um silêncio de adaptação. Daniela voltou à rotina sem ser chamada, sem ser exposta, sem virar símbolo. Empurrava o carrinho pelos corredores, agora com outra sensação no corpo. Não era confiança plena, era algo mais simples, ausência de ameaça. Ela não precisava mais pedir desculpa por existir. Funcionários começaram a trocar olhares diferentes. Comentários baixos surgiam, não de fofoca, mas de alívio. Parece outro lugar, alguém murmurou na lavanderia. Ainda não, respondeu outra, mas está ficando. A nova equipe de gestão chegou de forma discreta. Nada de discursos, nada de promessas vazias. Vieram observando, perguntando, ouvindo. Pela primeira vez, alguém perguntou à equipe de limpeza como funcionava a rotina. E esperou a resposta. Daniela percebeu isso logo no segundo dia, quando uma das novas coordenadoras se aproximou enquanto ela organizava o carrinho. "Você costuma começar por qual andar?" perguntou. Daniela estranhou. "Depende da liberação dos quartos." "Entendi", a mulher respondeu anotando algo. "Obrigada." Sem bronca, sem correção automática, sem tom superior. Daniela seguiu o dia com o corpo cansado, mas a mente menos tensa. Ainda havia marcas, ainda havia receio, mas não havia mais a certeza de que qualquer erro seria o fim. No final da semana, recebeu um recado simples. "Rafael pediu para conversar com você. Sala administrativa quando puder."
Ela leu a mensagem 2 vezes. O estômago apertou, mas não como antes. Não era medo, era expectativa contida. Bateu à porta com cuidado. Rafael estava sentado à mesa, sem o paletó, mangas da camisa dobradas. Não havia clima formal, apenas atenção. "Entra, Daniela", disse. Ela entrou, parando perto da porta. "Pode sentar", ele completou. Ela obedeceu. Houve um silêncio curto. Não constrangedor, pensado. "Eu quis falar com você longe de todo mundo", Rafael começou. "Porque o que vou dizer agora não tem nada a ver com aquela reunião." Daniela manteve as mãos unidas no colo. "Eu observei seu trabalho desde o primeiro dia", continuou. "Não porque você estava em destaque, mas porque você não estava." Ela franziu levemente a testa. "Pessoas como você mantêm lugares como esse funcionando", ele disse, "e quase nunca são ouvidas." Daniela respirou fundo. "Eu não fiz nada além do que me pediram", respondeu. Rafael assentiu. "Justamente." Ele abriu uma pasta e empurrou um documento em sua direção, sem pressa. "A nova gestão vai precisar de alguém que conheça a rotina de verdade", explicou. "Alguém que entenda o fluxo, os horários, os erros reais, e não os inventados." Daniela olhou para o papel, mas não tocou. "Estou te oferecendo um cargo administrativo de apoio operacional", disse Rafael. "Assistente administrativa. Organização interna, acompanhamento de processos." Ela levantou o olhar surpresa. "Eu nunca trabalhei nisso", respondeu honesta. "Trabalhou sim", ele corrigiu. "Só nunca com esse nome." O silêncio se estendeu por alguns segundos. "Isso não é um favor", Rafael continuou. "Nem recompensa por constrangimento, é reconhecimento de competência." Daniela sentiu os olhos marejarem, mas conteve. Não queria chorar ali. "Se você quiser", ele completou, "a vaga é sua. Se não quiser, continua no seu cargo atual. Nada muda contra você." Ela olhou novamente para o documento. Pensou nos corredores, nas broncas, no medo diário. Pensou em quantas vezes duvidou de si mesma. "Eu aceito", disse com a voz firme. "Quero aprender." Rafael sorriu de leve. Não de alívio, de respeito. "Então vamos fazer direito." Daniela saiu da sala com o papel dobrado nas mãos, o coração acelerado. Não correu. Não contou a ninguém naquele momento. Precisava sentir sozinha. Daniela saiu da sala com o papel dobrado nas mãos, o coração acelerado. Não correu. Não contou a ninguém naquele momento. Precisava sentir sozinha. Caminhou até o vestiário em passos lentos, processando o que tinha acabado de acontecer. Assistente administrativa. Ela nunca tinha sonhado tão alto. Nunca achava que seria possível. Sempre se via como alguém nos bastidores, invisível, substituível. Mas Rafael tinha visto algo nela que ela mesma não via. Ou talvez ele apenas tivesse visto o que sempre esteve lá, mas que ninguém nunca se importou em reconhecer. Sentou-se no banco do vestiário por alguns minutos. Olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho. Pensou em quantas vezes essas mãos tremeram de medo, quantas vezes ela teve que respirar fundo para conter o choro, quantas vezes pensou em desistir. E agora segurava um papel que mudava tudo. Não era apenas um novo cargo, era uma afirmação de que ela valia, de que seu esforço significava algo, de que não era descartável, de que merecia respeito. Guardou o documento no armário com cuidado, como se fosse algo frágil demais para carregar por aí, e voltou ao trabalho. Ainda tinha o resto do dia para cumprir. Ainda era faxineira até o fim do turno, mas agora era uma faxineira que sabia que teria amanhã. Nos dias seguintes, a transformação no hotel foi sutil, mas constante. A nova equipe de gestão não chegou fazendo promessas grandiosas. Chegou fazendo perguntas, ouvindo, anotando, entendendo. Pela primeira vez, funcionários foram consultados sobre processos. Pela primeira vez, alguém perguntou: "Como podemos melhorar isso?" Em vez de apenas ordenar: "Faça assim." Daniela começou no novo setor com uma mistura de empolgação e terror. Aprender coisas novas sempre foi difícil para ela.
Não porque não fosse capaz, mas porque nunca teve espaço para errar. E agora, errar fazia parte do processo. No primeiro dia, esqueceu de anexar um documento importante num e-mail. Congelou quando percebeu. O coração disparou. A respiração ficou curta. Era aquela sensação antiga de pânico, o medo automático de que um erro significaria o fim. Mas quando contou para a coordenadora, a resposta foi simples: sem problema. Manda outro e-mail com o anexo. Da próxima vez, confere antes de enviar. Pronto. Não houve grito, não houve exposição, não houve ameaça, apenas orientação. E Daniela sentiu algo dentro dela se afrouxar, como se um nó apertado há muito tempo finalmente começasse a desfazer. No segundo dia, fez uma pergunta que achava óbvia demais. Tinha certeza de que iriam dizer: "Você deveria saber isso." Mas a resposta foi: "Que bom que perguntou. Deixa eu te explicar direitinho." No terceiro dia, sugeriu uma mudança num processo que achava complicado demais. Quase não falou, quase engoliu as palavras, mas se forçou a dizer. E, para sua surpresa, a equipe parou para ouvir. Discutiu a ideia e implementou uma versão melhorada do que ela tinha sugerido. Daniela foi para casa naquele dia sentindo algo estranho. Levou um tempo para identificar o que era. Não era felicidade exatamente, era algo mais profundo, era pertencimento, era a sensação de que sua voz importava, de que ela fazia diferença. Nas semanas seguintes, o hotel mudou visivelmente. Não da noite para o dia, mas gradualmente, como uma casa que vai sendo renovada cômodo por cômodo. Funcionários começaram a falar mais, não apenas entre si, mas com os gestores. Ideias surgiam, problemas eram apontados sem medo de retaliação, e soluções eram construídas em conjunto. O clima ainda não era perfeito, ainda havia resistência. Alguns funcionários antigos estranhavam a nova dinâmica. Sentiam falta da estrutura rígida anterior, onde cada um sabia exatamente seu lugar e não questionava. Mas a maioria floresceu. Como plantas que finalmente recebem sol depois de muito tempo na sombra. Pessoas que eram apagadas começaram a brilhar. Talentos escondidos vieram à tona. E o hotel, curiosamente, começou a funcionar melhor. Os números provavam: menos rotatividade, menos erros operacionais, mais elogios de hóspedes. Porque funcionários que trabalham sem medo, trabalham melhor. Funcionários que se sentem valorizados se dedicam mais. Funcionários que confiam na liderança entregam melhores resultados. Rafael acompanhava tudo de longe. Não interferiu mais. Não precisava. Tinha plantado a semente. E agora observava a mudança crescer. Um mês depois, voltou ao hotel. Desta vez, não fingiu ser ninguém. Entrou como dono e foi recebido de forma diferente. Não com o medo reverente de antes, mas com respeito genuíno. Caminhou pelos corredores e percebeu diferenças sutis. Os funcionários cumprimentavam uns aos outros, sorriam mais, moviam-se com menos tensão nos ombros. No corredor do 5º andar, cruzou com Daniela. Ela empurrava um carrinho diferente agora, não de limpeza, mas com pastas e documentos. Usava uniforme administrativo. Parecia maior de alguma forma, mais ereta, mais segura. Quando o viu, sorriu. Não um sorriso nervoso, mas genuíno. "Bom dia, Sr. Rafael." "Bom dia, Daniela. Como vão as coisas?" "Bem," ela respondeu. E pela primeira vez, não era resposta automática, era verdade. Conversaram por alguns minutos. Ela contou sobre o que estava aprendendo, sobre os desafios, sobre as pequenas vitórias. Falava com uma empolgação contida, ainda cautelosa, mas visivelmente diferente da mulher que ele tinha visto meses atrás, falando ao telefone, com medo de perder tudo. Quando se despediram, Rafael ficou ali parado por um momento, observando ela se afastar pelo corredor, e sentiu algo que não esperava sentir. Não era orgulho exatamente, era gratidão,
Gratidão por ter parado naquele corredor, por ter ouvido aquela conversa, por ter decidido olhar de verdade. Porque se não tivesse feito isso, Daniela teria sido descartada. Mais uma história perdida, mais um potencial desperdiçado, mais uma vida quebrada por um sistema doente. E não era apenas sobre ela, era sobre todos os outros funcionários que agora trabalhavam num ambiente mais saudável. Era sobre a cultura que estava sendo reconstruída. Era sobre a prova viva de que mudança era possível. Rafael continuou sua caminhada pelo hotel. Visitou cada setor, conversou com funcionários, ouviu histórias, algumas ainda tristes, de feridas que levariam tempo para cicatrizar, mas também histórias de esperança, de recomeço, de possibilidade. No final do dia, reuniu-se com a nova equipe de gestão, não para cobrar resultados, mas para ouvir, e o que ouviu o fez ter certeza de que estava no caminho certo. No começo foi difícil, disse um dos novos coordenadores. As pessoas não acreditavam que a mudança era real, achavam que era temporário, que logo tudo voltaria a ser como antes. E agora? Rafael perguntou. Agora eles estão começando a acreditar. Mas é um processo. Quebrar cultura de medo leva tempo. Reconstruir confiança leva ainda mais. Rafael assentiu. Continuem. Não desistam. Porque cada pessoa que vocês ajudam a recuperar a dignidade é uma vitória que vai além dos números. Saiu do hotel ao entardecer. Parou na entrada por um momento, olhando para o prédio. Aquele lugar tinha o mesmo nome de meses atrás. A mesma fachada, a mesma estrutura física. Mas por dentro era completamente diferente. E ele sabia que essa mudança se espalharia. Já estava se espalhando. Outros hotéis da rede tinham começado suas próprias transformações. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Mas todos na mesma direção. Não seria fácil. Haveria resistência. Haveria recaídas. Haveria momentos de dúvida. Mas não havia mais volta, porque uma vez que você vê a verdade, não pode mais fingir que não viu. E Rafael tinha visto. Tinha visto Daniela. Tinha visto o medo. Tinha visto o sistema doente. E tinha decidido fazer algo a respeito. Não porque era bonito, não porque era conveniente, mas porque era certo. E, no fim, era só isso que importava. Em uma manhã comum, Daniela cruzou o saguão com uma pasta debaixo do braço. Não era mais invisível, mas também não era exceção. Era parte. Rafael observava de longe, sem se aproximar. Não precisava. O que precisava ser feito tinha sido. Ele sabia que não tinha salvado ninguém. Apenas tinha tirado o peso errado de cima de quem nunca deveria tê-lo carregado. Daniela parou perto da janela por um instante, olhando o movimento da rua. Respirou fundo. O trabalho continuava, a vida continuava, mas agora ela sabia. Não foi sorte, não foi caridade. Foi finalmente ser vista. Quando Rafael entrou naquele hotel, fingindo ser apenas mais um hóspede, ele não estava procurando luxo, nem conforto, nem atendimento impecável. Ele estava procurando a verdade. E a verdade não estava no saguão bonito, nem nos relatórios bem escritos, nem nos discursos prontos da gerência. A verdade estava nos corredores silenciosos, no carrinho de limpeza empurrado com medo, na funcionária que pedia desculpa antes mesmo de errar, na Daniela que trabalhava todos os dias com o coração apertado, sem saber se no fim do turno ainda teria um emprego. Daniela não reclamava, não gritava, não fazia cena, ela só tentava sobreviver em um lugar que confundia autoridade com humilhação e pressão com liderança. E talvez o mais duro dessa história não seja o que fizeram com ela, mas o quanto aquilo era normal para todo mundo. Era normal falar alto, era normal ameaçar, era normal afastar alguém em silêncio, como se fosse apenas um número a menos na escala. Até que alguém resolveu olhar, não para proteger uma pessoa só, mas para expor um sistema inteiro. Quando Rafael decidiu parar de se esconder,
Não foi para aparecer como herói. Foi porque entendeu que ficar calado também era uma escolha. E o que mudou o destino da Daniela não foi um favor, não foi pena, não foi sorte. Foi o momento em que alguém finalmente disse em voz alta: "Isso não é aceitável." No fim, Daniela não ganhou apenas um novo cargo. Ela ganhou algo que nunca deveria ter perdido: o direito de trabalhar sem medo. E talvez essa seja a pergunta que essa história deixa no ar. Quantas Danielas continuam invisíveis por aí? Simplesmente porque ninguém importante decidiu olhar de verdade. Porque a verdade é que Daniela não era exceção. Em cada empresa, em cada organização, em cada lugar onde existe hierarquia, existem Danielas. Pessoas competentes, dedicadas, esforçadas, que trabalham sob o peso constante do medo, que pedem desculpa por existir, que silenciam suas ideias, que engolem humilhações, que normalizam o abuso porque precisam sobreviver. E existem os Rafaéis também. Não muitos, mas existem. Pessoas em posições de poder que poderiam mudar tudo, mas escolhem não ver. Não por maldade, mas por conveniência. Porque olhar de verdade exige coragem, exige admitir que você foi parte do problema, exige tomar decisões difíceis, exige mexer em estruturas que parecem estar funcionando. Rafael poderia ter ignorado aquela conversa no corredor. Poderia ter pensado: "Não é comigo." Poderia ter racionalizado: "É assim que o mercado funciona." Poderia ter se convencido de que os números importam mais que as pessoas. Mas ele não fez isso. E essa escolha, essa única decisão de parar e realmente ver, desencadeou uma transformação que foi muito além de uma funcionária, muito além de um hotel, muito além de números em relatórios. A história de Daniela se tornou lenda dentro da empresa. Não porque Rafael quis que fosse, mas porque as pessoas precisavam acreditar que mudança era possível. Que denunciar abuso não significaria perder tudo. Que existia justiça, mesmo que tardia. Funcionários de outros hotéis começaram a falar. Não alto, não publicamente, mas começaram. Relatórios anônimos chegavam ao RH, histórias vinham à tona, e cada uma delas doía, porque revelava o quanto aquele problema era maior do que Rafael imaginava. Haviam casos piores que o de Daniela. Muito piores. Funcionários que tinham desenvolvido ansiedade crônica. Outros com depressão. Alguns que tinham desistido da carreira inteira depois de passarem por ambientes tóxicos. Histórias de gente que chorava antes de ir trabalhar. Que tinha ataques de pânico no vestiário. Que levava remédios para aguentar o dia. E tudo isso acontecia silenciosamente. Escondido atrás de portas fechadas, de sorrisos forçados, de "está tudo bem" automáticos, porque ninguém perguntava de verdade. E quando perguntavam, não queriam ouvir a resposta verdadeira. Rafael criou canais de comunicação direta. Não com RH, não com gestores, mas com uma equipe externa, independente, que investigava cada caso sem viés, sem proteger a imagem da empresa, sem abafar problemas. E as histórias que surgiram foram devastadoras. Um funcionário revelou que tinha sido ameaçado de demissão se contasse que estava com burnout. Outro contou que foi forçado a trabalhar doente, com febre, porque todos fazem sacrifícios. Uma funcionária revelou que foi humilhada publicamente por ter pedido folga para ir ao médico. Cada história era uma facada. Cada relato provava que aquilo não era um caso isolado, era sistêmico, era cultural, era profundo. Rafael passou noites sem dormir, não porque os números estavam ruins, mas porque descobriu que construiu um império sobre o sofrimento silencioso de centenas de pessoas e não tinha percebido, ou pior, tinha percebido e escolhido não ver. Ele não se perdoava facilmente por isso. Não achava que merecia perdão, mas sabia que ficar remoendo culpa não mudava nada. O que mudava era ação.
Então agiu, demitiu gestores abusivos, mesmo quando eram eficientes, mudou políticas, mesmo quando era inconveniente, investiu em treinamentos, em apoio psicológico, em programas de bem-estar, mesmo quando o conselho reclamou do custo, porque tinha entendido algo fundamental: não existe sucesso empresarial verdadeiro se for construído sobre o adoecimento das pessoas. E Daniela, no meio disso tudo, continuou crescendo. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Começou a fazer terapia, incentivada pelo novo programa de apoio emocional da empresa. Pela primeira vez na vida, teve espaço seguro para processar tudo o que tinha vivido. Descobriu que carregava mais marcas do que imaginava, que o medo tinha raízes profundas, que anos trabalhando sob pressão constante tinham moldado não apenas sua forma de trabalhar, mas sua forma de existir. Ela se desculpava por tudo, por falar, por existir, por ocupar espaço. E lentamente, sessão após sessão, foi desaprendendo isso. Foi reaprendendo que sua voz tinha valor, que seus erros eram humanos, que ela merecia respeito não porque era perfeita, mas porque era pessoa. 6 meses depois, em uma reunião de equipe, Daniela discordou de uma proposta do coordenador. Fez isso com educação, com argumentos, mas fez. E o coordenador ouviu, considerou e ajustou a proposta incorporando a sugestão dela. Para qualquer pessoa, aquilo seria banal. Mas para Daniela foi revolucionário, porque meses atrás ela jamais teria falado, e se tivesse falado, teria sido punida. Mas ali, naquele momento, sua opinião foi ouvida, respeitada, implementada. Ela saiu daquela reunião tremendo, não de medo, de adrenalina, de empoderamento, de descoberta, de entender que podia ser ela mesma e ainda assim pertencer. À noite, ligou para a irmã, que tinha sido sua confidente durante os piores momentos. "Aconteceu uma coisa hoje", disse, a voz emocionada. E contou, e chorou, mas não era choro de dor, era choro de alívio, de cura, de renascimento. Rafael, por sua vez, também mudou, não apenas como CEO, mas como pessoa. Começou a ver o mundo de forma diferente, a prestar atenção em coisas que antes ignorava, a questionar sistemas que antes aceitava como normais. Foi a um congresso empresarial, alguns meses depois, e ouviu outros CEOs gabando-se de como mantinham o time na linha, como não aceitavam mimimi, como cobravam resultados sem desculpas. E sentiu náusea. Aquele tinha sido ele não muito tempo atrás, falando as mesmas frases, acreditando na mesma filosofia, confundindo crueldade com liderança forte. E agora ouvia aquilo e via o quanto era vazio, o quanto era destrutivo, o quanto era simplesmente errado. Levantou-se no meio de uma palestra sobre gestão de alta performance e saiu. Não queria mais fazer parte daquilo. Não queria mais fingir que resultado justificava método. Não queria mais ser cúmplice de uma cultura que tratava pessoas como recursos descartáveis. Começou a falar publicamente sobre o que tinha aprendido. Não para se gabar, não para parecer herói, mas porque achava que outros precisavam ouvir. Outros CEOs, outros gestores, outras pessoas em posições de poder que talvez, como ele, nunca tivessem parado para realmente ver. As reações foram mistas. Alguns o aplaudiram, outros o criticaram. Disseram que estava sendo idealista demais, que estava colocando em risco a competitividade da empresa, que estava sendo ingênuo. Rafael não ligava, porque tinha visto os resultados. O hotel não apenas manteve os números, como melhorou. Funcionários mais saudáveis trabalhavam melhor. Equipes mais coesas entregavam mais. Ambiente mais respeitoso gerava mais inovação. E mais importante que os números, havia algo que nenhum relatório captava. Havia vida naquele lugar agora. Havia energia. Havia esperança. Havia humanidade. 1 ano depois da mudança, o hotel fez uma celebração. Não porque os números eram bons, mas porque a cultura tinha mudado.
e todos sentiam isso. Daniela estava lá, agora como coordenadora assistente. Tinha crescido rápido, não por favorecimento, mas porque provava competência a cada dia. Tinha deixado de ser a faxineira invisível para se tornar voz ativa na construção de processos mais humanos. Em determinado momento, Rafael pediu para ela falar. Daniela sentiu o velho medo aparecer por um segundo, mas respirou fundo e falou. Há 1 ano eu trabalhava aqui com medo. Medo de errar, medo de falar, medo de perder tudo a qualquer momento. Hoje eu trabalho aqui com propósito, e isso mudou não apenas minha carreira, mas minha vida. Fez uma pausa. Nem tudo é perfeito. A gente ainda erra, ainda tem dias difíceis. Mas agora, quando erro, sou corrigida, não destruída, e isso faz toda a diferença. Olhou para Rafael. Obrigada por ter parado naquele corredor, por ter realmente visto, porque foi isso que mudou tudo. O silêncio que se seguiu era carregado. Não constrangedor, mas profundo. Várias pessoas estavam visivelmente emocionadas, porque todos ali, de alguma forma, tinham vivido a transformação. Rafael não falou nada de volta, apenas assentiu, porque sabia que aquilo não era sobre ele, era sobre todos eles, sobre a possibilidade de mudança, sobre a prova de que ambientes podem ser diferentes, de que trabalho pode existir sem medo, de que sucesso não precisa ser construído sobre sofrimento. Naquela noite, voltando para casa, Rafael pensou em como a vida é estranha, como uma decisão simples de parar num corredor tinha desencadeado tudo aquilo, como uma conversa ouvida por acaso tinha mudado trajetórias inteiras. E pensou em quantos outros momentos assim existem no mundo. Quantas conversas no corredor ninguém para ouvir. Quantas Danielas permanecem invisíveis. Quantas mudanças poderiam acontecer se mais pessoas simplesmente decidissem ver? Porque no fim, não foi sobre ter recursos, não foi sobre ter poder, foi sobre ter vontade, vontade de olhar, vontade de agir, vontade de ser incômodo necessário em vez de conivente confortável. E essa vontade, Rafael descobriu, era algo que todos podiam ter, em qualquer posição, em qualquer lugar. Bastava escolher, porque ambientes não adoecem pessoas sozinhos. Pessoas adoecem quando o silêncio vira regra e o medo vira método. E quando alguém quebra esse silêncio, não muda só uma história. Muda tudo o que vem depois. Mas a mudança verdadeira, Rafael aprendeu, não acontece em um momento. Acontece em 1000 momentos pequenos, em cada vez que um gestor escolhe ouvir em vez de mandar, em cada vez que um erro vira aprendizado em vez de punição, em cada vez que uma pessoa é vista como ser humano em vez de recurso. 6 meses depois da celebração, Rafael estava em outro hotel da rede. Caminhava pelos corredores, observando. Desta vez, não estava escondido, mas ainda estava atento aos detalhes que outros não viam. Parou ao ver uma funcionária da limpeza tentando alcançar uma janela alta. Ela estava na ponta dos pés, esticando o braço, claramente em posição desconfortável e arriscada. "Precisa de ajuda?" ele perguntou. Ela se virou assustada. "Não, senhor, eu consigo." Tem uma escada?" "Tem, mas eu não quis incomodar ninguém pedindo." Rafael sentiu aquele aperto familiar. Mesmo depois de toda a mudança, ainda havia cultura de não incomodar, de se virar sozinho, de não dar trabalho. Porque mudar políticas é rápido, mudar cultura leva gerações. "Vem comigo", ele disse. Foram juntos buscar a escada, e enquanto ela limpava a janela com segurança, Rafael ficou ali, segurando a escada. Um CEO multimilionário segurando escada para uma faxineira. Alguns funcionários que passaram ficaram visivelmente surpresos. Quando ela terminou, agradeceu envergonhada. "Não precisava ter ficado, senhor." "Precisava sim", ele respondeu, "porque cada pessoa aqui importa, e segurança não é favor, é direito." A funcionária ficou sem palavras.
Mas seus olhos brilharam de uma forma que Rafael reconheceu. Era o mesmo brilho que tinha visto nos olhos de Daniela, quando ela percebeu que era vista. Esse tipo de momento se tornou cada vez mais comum. Rafael visitava hotéis não para inspecionar, mas para conectar, para lembrar a si mesmo por que tinha mudado, para garantir que a mudança não fosse apenas superficial. Em um dos hotéis, encontrou resistência séria. Um gerente antigo que mantinha as velhas práticas escondidas, que ainda gritava com funcionários quando achava que ninguém importante estava ouvindo, que ainda usava medo como ferramenta. Rafael não hesitou. Demitiu o gerente na hora, e não de forma discreta. Fez questão de deixar claro para todos: não há mais espaço para isso aqui. Não importa há quanto tempo você está na empresa. Não importa quais são seus resultados. Se você lidera com medo, você não lidera. E não há lugar para você aqui. Foi uma mensagem dura, mas necessária. Porque sem consequências reais, mudança vira só discurso. Daniela, nesse meio tempo, tinha se tornado referência. Outros funcionários a procuravam. Queriam saber como ela tinha superado, como tinha encontrado coragem, como tinha construído vida nova depois de quase ter sido destruída. Ela sempre respondia com honestidade. Não foi fácil. Ainda tem dias que o medo volta. Dias que eu me pego pedindo desculpas sem motivo. Dias que tenho que me lembrar que minha voz vale. Mas agora eu tenho estrutura, tenho apoio, e isso faz diferença. E falava sobre Rafael com gratidão, mas também com clareza. Ele não me salvou. Ele me deu a oportunidade de salvar a mim mesma, e isso é muito mais poderoso. Essa distinção era importante para ela, porque não queria ser história de resgate, queria ser história de reconstrução. De alguém que foi derrubado, mas levantou. De alguém que quase foi quebrado, mas se reergueu. Ela começou a dar palestras internas, não sobre gratidão, mas sobre resiliência. Sobre como identificar ambientes tóxicos. Sobre como pedir ajuda. Sobre como não normalizar abuso. E suas palavras tinham peso porque vinham de experiência real. Não era teoria. Não era caso de estudo. Era a vida vivida. Em uma dessas palestras, um funcionário jovem levantou a mão. E se a gente não tiver um CEO que se importa? E se a gente estiver em lugar onde ninguém vai intervir? Daniela pensou antes de responder. Então você faz o que eu fiz. Documenta, busca apoio fora, procura seus direitos. E, se necessário, sai. Porque nenhum emprego vale sua saúde mental. Nenhum salário vale sua dignidade. Eu sei que parece impossível quando você precisa pagar contas, mas tem rede de apoio. Tem leis trabalhistas, tem caminhos, e às vezes o caminho é difícil, mas é necessário. Fez uma pausa. Mas eu também digo, não desiste fácil. Tenta conversar, tenta reportar, tenta mudar, porque às vezes a mudança é possível. Só não aceita sofrer calado, achando que não tem escolha. Sempre tem escolha, mesmo quando parece que não tem. Suas palavras ecoaram. Várias pessoas vieram falar com ela depois. Agradeceram. Compartilharam histórias próprias. E Daniela ouviu cada uma com atenção e empatia, que só vem de quem já esteve no fundo. Rafael assistia isso de longe e entendia algo importante. Ele tinha iniciado mudança. Mas quem estava sustentando eram pessoas como Daniela. Pessoas que transformaram dor em propósito, que usaram experiência ruim para criar algo bom, e isso, percebeu, era verdadeiro legado. Não edifícios, não lucros, mas pessoas transformadas que transformam outras pessoas. 2 anos depois do incidente original, Rafael estava dando entrevista para a revista de negócios. O repórter perguntou sobre a transformação cultural na empresa. Foi a melhor decisão que tomei, Rafael respondeu. Não apenas para a empresa, mas para mim. Porque me forçou a olhar para o espelho e admitir que estava errado. E isso é difícil para qualquer um, mas especialmente para quem está em posição de poder. E os resultados financeiros? O repórter perguntou. Rafael sorriu.
Melhores que nunca. Mas não é por isso que fiz. Fiz porque era certo. Os números bons são consequência, não objetivo. Você tem algum arrependimento? Rafael pensou. Sim, de não ter feito isso antes. De quantas pessoas passaram pela empresa e foram machucadas porque eu escolhi não ver. Isso me assombra. E deve me assombrar. Porque não posso mudar passado, mas posso garantir que não se repita. A entrevista foi publicada e gerou debate. Alguns empresários aplaudiram. Outros criticaram, chamando Rafael de idealista, de ingênuo, de alguém que não entende realidade do mercado. Rafael leu as críticas com interesse. Reconheceu os argumentos. Eram os mesmos que ele próprio usava anos atrás. E entendeu que mudança cultural não é só dentro da empresa. É social, é lenta, é resistida. Mas também viu apoio. Funcionários de outras empresas compartilhando a matéria, dizendo, eu queria trabalhar em lugar assim, dizendo, meu chefe deveria ler isso, dizendo, isso me dá esperança. E esperança, Rafael descobriu, é commodity rara no mundo corporativo, mas é essencial, porque sem esperança, pessoas desistem, aceitam abuso como normal, param de lutar por algo melhor. Daniela também viu a matéria e sentiu orgulho, não apenas de Rafael, mas de si mesma, porque fazia parte dessa história, não como vítima resgatada, mas como protagonista de própria transformação. Ela tinha construído vida que jamais imaginou possível. Não era mais faxineira, mas também não tinha vergonha de ter sido. Era coordenadora, mas continuava cumprimentando o pessoal da limpeza pelo nome. Sabia que posição não define valor. Trabalho não define humanidade. E quando via funcionários novos chegando nervosos, assustados, tentando ser invisíveis, ela se aproximava. Apresentava-se, oferecia ajuda, deixava claro, aqui você pode errar, aqui você pode perguntar, aqui você importa, porque tinha recebido isso, e agora passava adiante. Esse era ciclo verdadeiro de mudança. Não vem de cima apenas, vem de quem foi transformado e transforma outros. Rafael e Daniela raramente conversavam diretamente. Não tinham relação pessoal próxima, mas tinham conexão profunda. Ambos sabiam que aquele momento no corredor tinha mudado trajetórias. Não apenas de Daniela, mas de Rafael também. Ele aprendeu a ver, ela aprendeu a ser vista, e dessa interseção nasceu algo maior que ambos. Porque a história não era sobre milionário salvador ou pobre coitada salva. Era sobre o momento em que o sistema foi desafiado, sobre o momento em que alguém disse não para status quo, sobre o momento em que mudança se tornou possível porque alguém decidiu que seria. E essa possibilidade, uma vez provada, não pode ser apagada. Fica ali, como farol, mostrando que outro caminho existe, que trabalho pode ser digno, que liderança pode ser respeitosa, que sucesso pode ser construído sem destruir pessoas. Não em todo lugar, não ainda, mas em alguns lugares, e esses alguns lugares se tornam exemplo, se tornam esperança, se tornam prova de que vale a pena lutar. Anos depois, quando perguntavam a Rafael qual foi seu maior legado, ele não falava de hotéis construídos ou lucros alcançados. Falava de pessoas, de culturas transformadas, de ambientes onde medo não era mais método. E quando perguntavam a Daniela o que ela tinha aprendido com tudo aquilo, ela respondia que invisibilidade não é destino. É escolha, escolha de quem não quer ver. E quando alguém finalmente vê você, realmente vê, tudo pode mudar. Mas o mais importante, você também pode escolher ser visto, pode escolher falar, pode escolher resistir, pode escolher não aceitar menos do que merece. Essas palavras inspiraram outros, geraram conversas, plantaram sementes e lentamente, muito lentamente, começaram a mudar não apenas uma empresa, mas uma geração de trabalhadores que decidiram que mereciam melhor.
Porque no fim, essa história não é sobre Rafael ou Daniela especificamente. É sobre todos nós, sobre escolhas que fazemos todos os dias, sobre ver ou ignorar, sobre agir ou omitir, sobre ser cúmplice de sistemas doentes ou ter coragem de desafiá-los. E a pergunta que fica não é apenas quantas Danielas existem por aí, mas quantos de nós teríamos coragem de parar naquele corredor? Quantos de nós realmente veem o sofrimento ao redor e vendo quantos agem? Essas perguntas não têm resposta fácil, mas precisam ser feitas, repetidamente, incansavelmente, até que mudança deixe de ser exceção e vire regra, até que toda Daniela seja vista, até que todo trabalhador seja respeitado, até que todo ambiente seja saudável. Pode parecer utópico, talvez seja, mas Rafael e Daniela provaram que possível é, e possível, mesmo que difícil, já é um começo. Se você fosse a Daniela, aguentaria calada o medo diário só para não perder o emprego? Ou teria coragem de enfrentar um ambiente que te trata como descartável? E se você estivesse no lugar do Rafael, preferiria não ver nada e manter tudo funcionando? Ou faria o que ele fez, mesmo sabendo que isso ia virar tudo de cabeça para baixo? Essa história deixa uma lição clara. O silêncio protege os errados. E quando alguém decide olhar de verdade, tudo pode mudar.